Olá, gente, tudo bem? Então, voltando aqui para o papo com a Rosana, a sequência, né? A gente já está conversando desde as 4. A gente está vindo aqui só para fazer um fechamento das ideias, né? Porque uma hora é aquilo, né? Passa muito rápido. Então, estou aguardando aqui ela chegar já para chamar de volta para o nosso diálogo. Então, lembrando que a conversa já iniciou na quinta-feira, para quem tiver a oportunidade, quiser dar uma olhadinha lá, conferir o que rolou. E o papo de hoje começou às 4. Então, estamos aqui só para poder fazer um fechamento, trazer algum aspecto e a gente não finalizar assim bruscamente, né, Nossa, o Rosana? tempo Então, voa, tempo nossa. voa e quando o assunto, né, a gente tem muito para falar, né, é assim, aí piora. Aí é cada vez fica pior a situação, né, do tempo. Uma hora é muito pouco. Uma hora é pouco, mas em uma hora também se faz muito, né? Eu acho que a gente trouxe muita coisa, a gente fica com essa sensação, às vezes eu fico, gente, não consegui dar conta de nada, não falei nada, mas se a gente para pensar, é muita informação e muita riqueza, né, nesse diálogo junto. Obrigada a quem vai chegando. Então, assim, só para a gente finalizar, Rosana, eu vim trazendo um exemplo meu, né, da minha vida, da minha infância, assim, Sim, que só para dar um testemunho, assim, de sempre foi uma coisa que me incomodou muito, assim, esses comportamentos em que eu percebia que existia uma uma diferença. desigualdade, uma diferença no tratamento, sempre fui muito alerta para isso, assim, e acho que, bom, aí tem toda a questão da história da gente, do que nos constitui também, né, mas assim, só para. Eu acho que é um exemplo que figura bem, porque é muito comum, né? Essa E é, concepção de que a é, mulher é que tem que dar conta dessa parte, né? e é interessante sobre isso, hoje, né, que nós temos esse conhecimento, eu fiz aí disciplinas, né, sobre feminismo, estudei o movimento na teoria, né, além de vivê-lo, Uhum. nas tentativas de vivê-lo, né, sempre na prática, hoje eu posso dizer que tenho, né, a minha mãe feminista, sem saber, Uhum. né? Hoje, olhando para trás, das formas, né, como ela foi educando a mim e as minhas irmãs, e totalmente afastada dessa ideia de procurar marido, que marido é a solução, essas questões também de organização de casa, é aquilo, ó, você vai viver, você vai morar, você vai se responsabilizar. Você não vai fazer Uhum. além porque você é menina. Tipo assim, Uhum. foram, foram ensinamentos passados por vivências, né, por experiências e broncas e tudo isso. E hoje, minha mãe, eu posso dizer, sem conhecimento de causa, sem ela saber nada, sem não ter nenhum tipo de aproximação com essas teorias, e nem com. Uhum. Minha mãe não está nas redes sociais, então ela não acompanha essas discussões feministas por aí, mas ela Uhum. sim, ela sempre teve práticas feministas. Uhum. Eu acredito que isso tenha acontecido porque ela foi uma pessoa que foi educada em colégio de freira, Uhum. e um fato que ela contava muito, que ela conta ainda, é que o colégio tinha internato. Ela não era interna, mas tinha as meninas que eram internas. E essas meninas, elas iam para tomar banho de camisola. Elas não podiam tirar a camisola ou ficar nuas para tomar banho. Olha isso. Uhum. Porque a própria visão do corpo, do seu próprio corpo, poderia causar em você algum tipo de desestabilização, né? Uhum. Que não deveria acontecer. Então veja isso, né? Minha mãe hoje está com 60 e poucos anos, quer dizer, que isso que eu estou contando não é tão antigo, nessa vivência Uhum. dela. E com Uhum. certeza essas questões a tornaram feminista sem conhecimento de causa, né? Como eu costumo dizer. E com certeza você, com a sua mãe, como você disse sobre a questão do cabelo, né? Minimamente Uhum. falando. Ah, hoje eu quero fazer assim. E ela fala, ok, você Uhum. percebe também uma Não, atitude com de certeza. abertura, né? De uma tentativa de sair daquilo que, infelizmente, elas mesmas viveram, Uhum. opressões que elas viveram, num momento histórico em que tudo isso ainda era muito fechado.
e elas tentarem Uhum. não reproduzir isso na nossa educação, né? Não, minha própria mãe também, já que nós estamos falando das mães e dos exemplos, né? E como isso nos influencia positivamente, né? A minha mãe também, a minha mãe sempre, para além do cabelo, né? Minha mãe também sempre usou cabelo curtinho, o Joãozinho, o clássico Joãozinho, né? Joãozinho. E então, assim, obviamente, olhar para ela me transmitia essa mensagem, né, de que é possível. E uma mulher muito forte também. Minha mãe saiu do interior justamente de uma vida em que a gente percebe a gente que está atento para isso agora, nesse contexto, né, percebe muitas objetificações naquele contexto, né, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, temos uma cultura muito conservadora e extremamente Sim. machista, né? E a minha mãe rompe com isso e vem para Porto Alegre, né? Numa outra tentativa de espaço, né? De buscar um outro espaço para si e para mim também, né? Então, também sou Sim. muito grata, né? É um exemplo de mulher que também me transmite essa força, né? Então, esse Joãozinho aí me transmite justamente isso, essa coragem, essa, né, de não de a gente também se permitir ser diferente, né? Sim. Não querer se igualar, né? Ser igual a todo mundo, né? Um modelo, né? Um esquema, né? É, e respeito muito quem tem o cabelo comprido, eu acho lindo. Ah, sim. Mas o que a gente problematiza aqui, que é importante a Desde gente o começo. ressaltar, Sim. a liberdade que cada um precisa ter para ser o que se é, para ser aquilo que se sente bem, né? Para estar em paz consigo e que isso realmente a gente se pergunte até que ponto, por exemplo, o cabelo, tem tantas outras situações que a gente pode elencar aqui, mas o cabelo, por exemplo, né? A gente se perguntar quando eu me sinto mal, quando eu corto o cabelo, 1 centímetro do cabelo que eu perco e eu tenho aquele quase desespero, né? Aquele piti. Isso não é normal, isso também não é normal, né? Isso Sim. indica algo, tem uma força, tem uma potência a mais aí. Então a gente poder também refletir sobre isso, né? A gente lá dentro da gente, né? A gente se interiorizar, ouvir a escuta do próprio corpo é muito importante, né? Nesse processo, né? Esse silenciamento aí, não o silenciamento que objetifica, né? O silenciamento claustrofóbico, né? De alguém né? Da Sim. gente se sentir Nossa, asfixiado. O silenciamento de a importantíssimo. gente se escutar, né? É isso. O silenciamento luz, né? Não o silenciamento sombra, né? Quando a gente vem falando de luz e sombra, né? Com a astrologia e o tarô, então é um pouco isso, assim, né? Tudo é dual no mundo, né? As coisas estão todas em relação, né? Nada é fragmentado. Então, isso também, né? O silenciar é algo bom quando ele Quando ele é nos consciente. ajuda, quando ele é Sim. consciente e é uma maneira da gente se escutar e de a gente se priorizar, se colocar em primeiro lugar, né? Então, eu tenho percebido sobre isso, Marice, agora falando o contrário, Uhum, agora na pandemia, eu tenho conversado com pessoas aí do meu círculo, pessoas andamos fazendo chamadas, né, de vídeo e tal. Como que as pessoas, elas não estão entendendo isso que você está falando. As pessoas estão sofrendo não só pelo isolamento, de não poder ir no boteco da esquina tomar uma cerveja, mas elas estão sofrendo também porque elas não estão se aguentando a si mesmas. Elas não uhum, estão aguentando a sua própria companhia. Elas não uhum, estão aguentando o seu próprio silêncio. São uhum, pessoas que não conseguem ficar com elas mesmas. E isso é um sintoma da nossa sociedade, não é? uhum, A gente uhum, precisa estar sempre para o outro, mostrar para o outro, né? A sociedade do espetáculo, né? Pelas redes uhum, sociais, a sociedade do consumismo. Eu tenho que te mostrar o que eu tenho. Só que se você não está me vendo, não tem como eu mostrar. Não é uhum, isso? uhum, Eu tenho ouvido várias pessoas agora, pessoas que estão assim na minha idade, um pouco mais novas, que viveram a vida inteira com os pais, não saíram de casa. Não estou fazendo juízo de valor sobre isso, tá? É apenas uma exemplificação.
E Uhum. agora, na pandemia, estão querendo tomar rumo, e alugar casa e morar fora, até de uma maneira meio brusca, assim. Porque essas Uhum. convivências com o outro muito Uhum. próximas, ou até a pessoa com ela mesma, as pessoas não estão aguentando se Uhum. ouvir, silenciar-se para refletir, né? Pegar um bom Uhum. livro, assistir um bom filme. Tá. Eu tô percebendo isso de uma maneira assim, generalizada. E também Uhum. pensando aí num pós-pandemia, né? O que que vai ser da saúde mental das pessoas? É. As mulheres, Uhum. como nós falamos também aí nas últimas lives, que estão sofrendo É. mais ainda com violência doméstica, são as mulheres que estão perdendo mais emprego, né? A vulnerabilidade, né? Das mulheres Uhum. negras, principalmente periféricas, muitas que trabalham com atividades que são informais. Uhum. A gente está achando que está ruim agora em isolamento, vai ficar ruim mesmo quando a gente voltar a viver e esses sintomas vão vir, com certeza. É. E sobre isso, por exemplo, da violência doméstica também e do quanto o contexto da pandemia está influenciando aí cada vez mais negativamente, porque obviamente as pessoas estão mais dentro de casa e aí se já há uma relação de violência extrema nesse contexto, só piora, só agrava, Só né? agrava. E aí eu fiquei, me lembrei muito daquela afirmação que a gente escuta muito, né? E escuta ainda, né? Quando há uma situação de violência doméstica, a postura das pessoas, dos outros, de se eximirem, né? Com aquela coisa, em briga de marido e mulher, Marido e ninguém mete a mulher não se colher. mete colher. Então, bom, teve uma época que foi bem, repercutiu bastante isso, né? Houve até aquela campanha nas redes de mete a colher sim e tudo Mete a mais. colher, sim. Acho muito importante falar disso, porque realmente é exatamente o que acontece. É impressionante como, em situações de extrema vulnerabilidade e de uma violência explícita, as pessoas não se envolverem, né? É como assim, não, eu não estou ouvindo, né? Há gritos ali, está acontecendo uma coisa seríssima e as pessoas não se envolvem. O Tem socorro não vem. O tem socorro não vem. um vídeo que foi feito exatamente para provocar essa conscientização, que são dois atores, né? Mas ninguém sabe que eles são atores, é um casal, e eles começam a brigar e a moça começa a ser agredida pelo companheiro dentro de um elevador com outras pessoas. E aí a câmera tá ali registrando, né? Exatamente isso que você disse, as reações das pessoas. Quando você tá na sua casa e o negócio tá acontecendo na casa do lado, como você falou, né? Tá escutando, né? Mas e dentro de um elevador? Me fala. Naquele cubículo que a pessoa pode estar ali Sim, se debatendo, você pode ser também agredido ali Uhum, naquela situação. uhum, Naturalmente, o elevador é naturalmente já um ambiente claustrofóbico, né? uhum, Desconfortável, não é mesmo? E isso uhum, acontecendo ali, e a pesquisa trouxe dados alarmantes, né? Que uma minoria de pessoas interviu. A grande uhum, maioria das vivências, né? As pessoas uhum, simplesmente ignoraram, desceram cada uma uhum. no seu andar e fingiram que nada havia acontecido. Não, e aí, claro, aí só deixa mais explícito ainda esse comportamento nosso, né? De a gente não se. Fala o nosso no geral, né? De não se envolver, né? Mas eu acredito que mesmo quando é dentro de uma outra casa, se tu tá ouvindo que, né, se tornou explícito que há uma violência extrema ali, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Não pode, não vou me meter, porque é lá na casa deles, eles que sabem. Daqui a pouco tá ouvindo que estão matando alguém do teu lado, bom, faz uma denúncia anônima, tu não precisa deixar, Sim, exato. né? Assim, temos recursos para ajudar. Se Agora já depois temos. agora já temos, que foi toda aquela questão também da lei da Maria da Penha, a gente já falou também, né, Sim. no primeiro momento da live e tudo mais, graças a Deus, né? Temos hoje essa Aí o possibilidade, exemplo, mas né?
O exemplo que eu dei ontem sobre o site do Uhum. Magazine Luiza, né, que também está Exato, isso eu achei fazendo. fantástico. Até anotei aqui, porque eu achei fantástico isso que tu colocou. Eu não sabia. Eu não sabia. Se eu Sim. sabia, eu olhei e acabou que ficou no Então, assim, esquecimento. Foi e- ótimo falar nisso. inicialmente elas tinham, era, na verdade, dentro do site, tinha um Disque 180. Uhum, Aí alguns grupos feministas questionaram, porque dentro do site ter o Disque 180 é a mesma coisa que eu pegar o celular e discar 180, o meu agressor tá uhum, vendo. uhum, Então, a primeira ação não foi considerada satisfatória, e eu divido essa opinião. E aí, então, uhum, a empresa refez esse mecanismo, conforme eu disse ontem, né? Você tem lá dentro uma forma de acionar a polícia, né, pelo Disque 180, sem precisar falar. Aí uhum. sim, porque a pessoa está ali com o celular numa página de uma loja, né, fingindo que está comprando alguma coisa e, na verdade, está conseguindo ali denunciar o abuso. Uhum. Não, eu achei fantástico isso que tu falou. Aliás, a live toda até perguntei se ia ficar disponível ali ou em algum outro espaço. Tomara, Eu porque foi. vou, eu vou perguntar novamente. Na verdade, ontem Uhum, eu não tive tempo de perguntar assim logo na sequência, mas uhum. assim que eu conseguir, eu te dou um toque. Tá, não, ótimo. Eu não digo porque foi extremamente rico, assim, poder participar. E ali era um contexto em que tu pôde falar, assim, durante muito tempo, né? Era um outro Sim, formato, assim, diferente daqui que eu também falo pra caramba, então a gente divide. Então foi muito bom poder te ouvir, porque aí a 1 hora rendeu só ali com a tua fala. Eu digo não que a fala da Isadora não seja maravilhosa, né? Mas eu digo assim, tu pôde trazer muitos elementos, isso que eu quero dizer. Pôde desenvolvê-los, né, de uma forma bastante substancial durante o tempo da live. E foram que muitos bom. detalhes, né, que, como esse, que fazem muita diferença, às vezes, trazer essa informação, né, e o olhar de Sim, quem está atento para essas questões. Estamos, mas tu é uma pessoa que, por trabalhar diretamente com essas questões, tu tem muito, muito conhecimento para trocar com a gente nessa esfera, e, né, e então é aí eu muito. viro, e aí eu viro a chata do rolê, né? Porque aí eu fico vendo coisas toda hora, todo tempo. É igual a gente que é de letras, né, Marícia? A gente tá olhando uma coisa nada a ver, e aí pula na nossa cara um erro, entre aspas, de ortografia. A Uhum, gente é caçador de erros de ortografia. Falando erro de ortografia, assim, bem grosseiro mesmo, sem entrar uhum, aí em uhum, linguística, nada disso. Vamos falar o raso. Parece que eles sim, ficam pulando na nossa frente, não é assim? E uhum, a gente nem uhum, é dessas pessoas que procura, mas elas aparecem. E com essas questões relacionadas ao machismo, ao sexismo, à objetificação uhum, do corpo da mulher, falas, né, que eu escuto, postagens que eu vejo algumas pessoas fazerem, tá ali toda hora uhum, pulando na minha frente, né? E aí, como uhum. eu disse um pouquinho antes, foi bom ter falado com essas meninas, que são meninas muito novas, né? Muito Para que bacana. E elas a também Isadora também, comecem mediando a, ali. a ir percebendo, né? Porque é importante para a vivência delas, né? Como mulher, futuramente, daqui a pouco, Uhum, como mulheres, né? Infelizmente, nessa cultura que ainda persiste, elas já adentrarem, né? Vamos dizer assim, com mais munição, né? Mais uhum, preparadas para lidar, né, com determinadas situações. Então, quanto mais a gente conseguir falar com essa faixa etária, e aí eu me sinto também bastante privilegiada por estar na sala de aula, a gente também já falou sobre isso, né? O uhum, estar na sala de aula também nos coloca num lugar de diálogo super privilegiado, e também essa provocação, né, para que essas novas gerações que estão aí na escola, no ensino médio, já venham, né, com esse espírito crítico mais aflorado. não, e eu achei muito lindo isso quando eu não conhecia o canal delas ali, e achei lindo quando eu vi aquela menina tão jovem, né? Falando sobre isso, foi uma grata surpresa, assim, quando, né, abri e vi que bacana isso, que lindo. Foi muito E ela legal, eu também fazendo gostei essa muito. mediação e ela tomando essa frente, né, de dialogar contigo sobre um assunto que é tão importante e que toca justamente, né, nessas nossas feridas, né?
E o Nossa, quanto é demais. um privilégio, né? Essa geração que está aí justamente poder ter esse acesso que muitas vezes a gente não tinha. Sim, é Esse, isso. esse mesmo tratamento, né? Não podemos ter, porque, enfim, questões de nossos tempos também, né? Mas Isso. extremamente rico. Obrigada, viu? Extremamente Foi muito bom rico. você também estar Foi lá com a gente. muito. Mas, nossa, foi uma delícia. E vou adorar, se tiver disponível, coloco nas referências aqui também, porque vale a pena. E, bom, e Rosane e eu vamos continuar certamente conversando muito sobre essas e outras questões. Virão Então, outras lives. virão outras lives, temos muitos temas aí sugeridos. Rosana, não sei se tu quer contemplar mais alguma coisa que para ti seja, que tu queira Eu enfatizar para a gente vou, fechar. eu vou deixar nas referências, eu vou enviar para você Tá. aquilo que foi falado, e eu também fiz uma seleção aqui de umas outras autoras, de outras mulheres fortes nas letras. Uhum, Eu vou passar para você colocar nas referências também. É um passeio, na uhum, verdade, por algumas obras, algumas autoras, né, que trazem uhum, essa nova forma da gente ver, né, a literatura na nossa, a literatura pela perspectiva feminina, né? Como a gente já falou em outros momentos, essa mulher que está silenciada secularmente, que não tem acesso à pena, não tem acesso à escrita, enfim, não tem um espaço para se colocar. E quando essa uhum. mulher começa a se colocar, né, o que que vem por aí, né? É mais ou menos essa minha intenção. Exato. Além disso, agradeço novamente a oportunidade, é um grande prazer, adoro estar aqui com você, a gente bate papos sensacionais. Espero que tenha sido também proveitoso aí, né, para as outras pessoas que estão assistindo. Estou aí nas redes, né? A Marice sempre coloca a minha página no Instagram. Eu estou aberta também para responder questões, se alguém quiser conversar comigo, fique à vontade, é sempre bom dialogar. E teremos outras lives, com certeza, porque deu para perceber que o nosso assunto nunca acaba. Na Muito pauta já obrigada. cabelos, 50 tons de cinza e por aí vai, Durante as né, lives já vão Rosana? surgindo as outras. Eu tenho muitos tópicos aqui que ainda faltou, a gente se organiza e vocês vão ficar sabendo em primeira mão aqui o que estiver rolando. Rosana, agradeço muitíssimo por aceitar o convite Agradeço. mais uma vez, por estar Tamo aqui aí. com a gente, dialogar, trocar e pelas dobradinhas todas que também rolaram, mais especial com todos vocês aqui. Obrigada a quem passou por aqui, lá desde o Entre Vozes 4, que a gente também já fica referência. Eu coloquei, gente, só enfatizando, né? Tem as referências ali que passaram aqui pelas nossas vozes durante antes e durante as lives, ou indicações que a gente vai dando a partir da live, porque às vezes a gente vai lembrando de outras coisas Lembrando, que podem ser interessantes. Então, eu vou deixar tudo junto no mesmo arquivo, tá? Vai tá aqui no Insta também. Disponíveis também os Entrevozes lá no YouTube. Então, para quem não conhece, nós temos o canal no YouTube. Eu quero pedir que vocês que gostam, que acompanhem, se puderem, se inscrevam lá, porque a gente vai. A ideia é ter esse diálogo entre essas duas redes, né? O YouTube e o Instagram também. Vai ser um grande prazer que a gente siga dialogando sempre. Tá sempre, bom, sempre. gente? Um grande beijo, uma Beijo, grande noite para obrigada. todos vocês. Boa live Beijo. daqui a Tchau, pouquinho. tchau. Muito Tchau. obrigada. Até mais. Até mais. Beijo.